Olá, estamos no ar com o CB Agro, uma realização do Correio Brasiliense em todas as plataformas digitais, TV, podcast e redes sociais. Eu sou Denise Rotenburg e aqui comigo o presidente da Associação Nacional dos Produtores de Leite, Abraleite, Geraldo Borges. Boa tarde, doutor Geraldo, é um prazer receber o senhor aqui. Boa tarde, Denise, o prazer é nosso. Boa tarde a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, recentemente foi criada a Comissão Nacional de Leites e Derivados Orgânicos. Fala pra gente quais os objetivos dessa comissão e o que já foi feito até aqui. Essa comissão é mais uma das comissões que nós temos na Abraleite e essa especificamente trabalhando o produto orgânico, que é um produto também de muito boa qualidade e que é um nicho de mercado ainda pequeno no Brasil e precisa ser incentivado. Então ela faz parte dentro do nosso trabalho da Abraleite de divulgação do produto como um alimento saudável. Todo leite não só o orgânico, como o produto convencional também é importante. Era isso que eu ia lhe perguntar, quais as diferenças entre esses dois tipos de leite aí, para o nosso telespectador ficar por dentro dessa... Bom clarear um pouco, né? O leite orgânico ele é produzido de maneira que os animais não têm acesso a certos produtos. Então aquela agricultura que é trabalhada e os alimentos que são fornecidos a esses animais são de origem orgânica. É um produto saudável, mas gostaria de tranquilizar que todo o leite, todos os lácteos são todos saudáveis. Isso é uma opção, né, que a pessoa faz de querer consumir um produto orgânico. Não quer dizer que ele é melhor ou que tenha maior nutritividade, mais nutrientes, que seja melhor do que o leite convencional. Mas é uma das formas que nós temos de divulgar e a Abraleite trabalha com comissões como essa, a do queijo e derivados lácteos artesanais e a comissão também do leite A2. Nessa pandemia que a gente está vivendo agora no Brasil e no mundo, houve algum prejuízo ao setor, a essa cadeia produtiva? No início da pandemia, principalmente nos meses de março e abril, nós tivemos alguns problemas pontuais em algumas bacias leiteiras, em algumas regiões, mas que foram sanados. Normalmente foram laticínios pequenos e cooperativas pequenas, que também, por sua vez, compram de produtores pequenos e que tiveram uma certa dificuldade em escoar sua produção naquele primeiro momento, até porque grande parte do seu produto é o queijo que era vendido no canal Food Service, que se encontra até hoje fechado ou parcialmente fechado, como bares, restaurantes, lanchonetes, e também a questão do turismo, que ainda permanece com restrições. Então, essa diminuição, principalmente do queijo industrializado brasileiro, que é responsável, esse canal de distribuição é responsável por 50% da venda do queijo industrializado brasileiro, houve um pouco de ajuste a ser feito no começo, e não só a Abraleite, como outras instituições do setor, e principalmente o Ministério da Agricultura, trabalhou firmemente para sanar esses problemas lá em março, abril, e conseguimos equilibrar a situação, inclusive com distribuição de leite entre indústrias, de maneira segura, e fez com que a cadeia se equilibrasse, e nós estamos hoje sem nenhum tipo de problema. Não houve nem desperdício de leite e nem desabastecimento à população no Brasil como um todo. Mas a gente viu que algumas marcas de queijo, por exemplo, nos mercados aqui em Brasília, algumas pessoas reclamaram lá mais no início que algumas marcas sumiram das prateleiras. Já está normalizado isso? Hoje em dia já todas as marcas já estão aí distribuídas para os supermercados? Sim, está normalizando, já normalizou. No começo também houve uma grande demanda por produtos mais duradouros, principalmente leite em pó, leite na caixinha, que é o leite UHT, né? Que é o leite longa-vida, que tem longo prazo de duração, longo prazo de prateleira. E naquele início ali em março, muitas pessoas correram aos supermercados e começaram a pensar em fazer estoques. Depois que viram que não haveria desabastecimento, a população se tranquilizou e segue normal, o nosso mercado e o abastecimento segue normal. Não é uma preocupação para nós hoje, nem para o Brasil, nenhum dos estados brasileiros. Lá em 2018, o senhor deu uma entrevista que o senhor mencionava a necessidade de leis para incentivar o setor leiteiro, o setor lácteo no Brasil. Como é que está isso? O que foi feito de 2018, que era inclusive um ano eleitoral, né? Todos os candidatos estavam ali recebendo as propostas de todos os setores. Eu lembro que a Abraleite também fez as suas. Quais foram as principais propostas e o que já foi feito até agora? Denise, foram várias propostas, inclusive a Abraleite acompanha hoje em torno de 50 projetos de lei na Câmara e no Senado. 2 projetos de lei se tornaram lei, um deles é a lei do selo arte, que
garante a comercialização de produtos artesanais como queijos, requeijão e outros produtos derivados lácteos de fabricação artesanal, produtos com qualidade inspecionados, poderem ser comercializados em qualquer lugar do Brasil. Não aconteceu aquilo que aconteceu no Rock in Rio, em que os queijos premiados de Pernambuco foram apreendidos lá no Rock in Rio apenas por não poderem ser vendidos fora de Pernambuco. Então isso é uma questão de legislação, uma questão de burocracia e que a Abraleite vem trabalhando firmemente em vários setores, várias áreas, e não só a questão no legislativo. Nós trabalhamos muito dentro do executivo, com várias ações dentro do governo federal, em vários ministérios, justamente dando um equilíbrio melhor, maior, uma legislação mais atualizada para que a cadeia possa se desenvolver. O que falta hoje para esse setor se deslanchar e o Brasil não ter mais tanta importação de leite, que ainda é alta no nosso país? Precisamos primeiro pontuar, o Brasil é o terceiro maior produtor de leite do planeta. É um grande produtor, também é um grande consumidor, porque praticamente tudo que é produzido no Brasil é consumido aqui. Então nós estamos bem posicionados em produção, sendo o terceiro maior do mundo. Nós também temos que colocar que o nosso consumo per capita é em torno de 170 litros por pessoa ano, isso colocando todos os produtos lácteos, transformando em litros de leite. É abaixo, por exemplo, de países europeus, que chegam a ter 300, 340, 360 litros por pessoa ano. Então nós podemos expandir esse consumo nacional, mas isso depende de alguns fatores. Um deles é o econômico, principalmente para aqueles produtos com valores mais agregados, né? Queijos mais finos, sobremesas lácteas, produtos que agregam mais valor e que dependem um pouco da reação da economia. Nós temos uma boa esperança na economia do país, apesar da pandemia, nós acreditamos que o Brasil vai voltar a um eixo de crescimento e que isso ajuda a demanda certamente. Mas a cadeia está sendo muito trabalhada e organizada para que a gente também o Brasil seja um grande exportador de lácteos. Hoje nós exportamos muito pouco. Por exemplo, o que está sendo feito? São várias ações no sentido, por exemplo, da nossa competitividade. Essa semana nós tivemos, inclusive, uma live com o ministro da Economia, Paulo Guedes, junto com a ministra Tereza Cristina, onde, inclusive, algumas demandas colocadas pela Abraleite desde o início desse governo, na verdade, desde aquele governo de transição em novembro de 2018, nós já havíamos colocado isso para o ministro, para a sua equipe também, e a gente precisa realmente criar uma agenda positiva para tornar o nosso país mais competitivo. De que forma? Nós temos que diminuir os custos de produção, de industrialização, de transporte, ter uma melhor estrutura, precisa realmente ter a participação do executivo para que ações pontuais sejam feitas na organização da cadeia, para tornar nosso produto mais em conta, ou seja, mais competitivo internacionalmente. Porque no período da pandemia, se não me engano, o custo subiu em 4,3%, foi isso mesmo? Nós temos não sei se é um problema, mas a soja e o milho são elementos muito utilizados na nutrição das nossas matrizes leiteiras, de todo o rebanho leiteiro como um todo, em todas as fases do rebanho. E esses produtos são commodities internacionais e que tiveram alta de preço durante a pandemia, inclusive com recordes de exportações brasileiras no milho e na soja. E isso torna o nosso custo de produção muito mais alto. Mas não é só esse o problema, nós temos vários outros problemas que a gente está trabalhando no sentido de diferenças tarifárias, problemas com tributos, e que precisa ser ajustado para que o Brasil possa competir com a nossa cadeia láctea com maior igualdade de condições com grandes players, como os Estados Unidos, Nova Zelândia, que são grandes destaques mundiais, né? Os Estados Unidos é o maior produtor, Nova Zelândia é o maior exportador de lácteos. Um detalhe, a Nova Zelândia é do tamanho do Rio Grande do Sul e exporta 50% dos lácteos do mundo. E nós temos leite em todos os estados e 99% dos municípios brasileiros. Ou seja, nós produzimos leite em praticamente todos os municípios brasileiros, com importância econômica e social fantástica. O leite ele traz emprego e renda para uma população enorme, muitas pessoas, 5.200.000 pessoas trabalham no campo diretamente com leite e algo em torno de 20 milhões de pessoas trabalham na cadeia leiteira como um todo. Ou seja, então, nessa live com o ministro Paulo Guedes, com a ministra Tereza Cristina, o que ficou definido, o que eles acenaram para o setor? O Paulo Guedes, o nosso ministro, ele realmente está compreendendo o fato dele ir sentar com a ministra em uma live para os produtores, para a cadeia produtiva de leite como um todo, já demonstra o seu interesse em pelo menos nos ouvir e nós esperamos que sejam implementadas ações como, por exemplo, um dos pleitos que a Abraleite fez foi que impostos de importação de equipamentos como robô, ordenadeiras, equipamentos que nós não temos similares no Brasil,
sejam ou isentos ou que sejam pelo menos abaixados esses valores desses tributos, para que a gente possa evoluir, a cadeia seja mais competitiva, porque hoje o produtor não pode investir, porque às vezes ele paga ali 40% até mais de imposto para que ele possa ter um equipamento desse e a manutenção desse equipamento. Agora, essa redução de impostos, ele fez algum aceno de que é possível ou falou que vai discutir isso dentro da reforma tributária, que é onde o governo quer colocar toda essa discussão de impostos no país? Inclusive, há um pedido aí para que se tire, inclusive, benefícios de alguns setores. Isso não pode prejudicar? Sim, isso é uma outra preocupação. Mas em relação ao imposto de importação, ele demonstrou bastante maleável e acreditamos que ele vai realmente, ele e a sua equipe vão entender e vão poder evoluir nesse sentido, já que a gente já conversou isso com o governo algumas vezes em 2019 e até em 2018, como eu comentei. Acreditamos que sim, há uma preocupação muito grande do setor produtivo como um todo, principalmente do nosso setor agropecuário, que essa reforma não venha a trazer mais problemas para o nosso setor, que inclusive é um setor que precisa ser elogiado. O setor agropecuário brasileiro está trazendo resultados maravilhosos para o país, é um setor que cresceu durante a pandemia, e nós estamos falando aí de todos os produtos alimentícios, quase a maioria dos produtos alimentícios, nós tivemos ganhos nesse período, nós estamos aumentando a produção, aumentando as exportações, e o leite precisa entrar nessa agenda positiva. Realmente é o setor que segura o país. Agora, ele disse se vai colocar isso dentro da reforma tributária ou vai fazer um projeto específico para o setor de leite no Brasil? Isso está sendo conversado, né? Na live ele foi bastante cobrado em relação a isso, principalmente nos dias que antecederam e agora durante a semana. Acreditamos que a equipe vai nos trazer alguma solução, né? E precisamos disso. A Abraleite representa algo em torno de 1.200.000 propriedades produtoras de leite no país, como eu disse, em todos os municípios praticamente, e isso é um número muito grande, é a maior classe produtora do país. Agora vem então uma proposta separada da reforma tributária, é o que vocês pretendem pelo aí menos com esse nessa pedido parte da desoneração no que tange aos equipamentos e peças de reposição de produtos que nós utilizamos, que são importados e que nos trazem produtividade, aumento de qualidade, ganhos que nos torna mais competitivo, a gente espera que possa ser revisto, já que é um imposto de importação que pode muito bem ser retirado e o governo ganhar, recolher muito mais com o crescimento dessa cadeia, com a redução do custo, inclusive melhorando até para o consumidor brasileiro. Mas já não existe um incentivo para importação de bens de capital hoje no Brasil? Mas não para esses equipamentos da pecuária leiteira. Houve, inclusive, no ano passado, uma série de produtos que entraram, mas não alcançaram esses produtos da pecuária leiteira. Alguns da suinocultura, avicultura e outras atividades, mas agora nós estamos pleiteando para que entre, inclusive existem projetos de lei nesse sentido, mas que demoram muito, né? A tramitação no Congresso é muito lenta, como todos nós sabemos, e se o Executivo puder colocar isso em prática, é um ganho nacional para o nosso setor agropecuário, para a sociedade consumidora de leite, né? E também para que nós possamos entrar nessa agenda positiva de exportações. Ok, um minutinho e a gente volta com mais CB Agro, que hoje recebe o presidente da Associação Nacional dos Produtores de Leite, Abraleite, Geraldo Borges. Não sai daí que a gente ainda tem muito assunto aqui hoje para você.